Capítulo 44, 4. Pontuação, uso dos colchetes. Os colchetes são sinais de pontuação que, apesar de não serem tão comuns quanto a vírgula ou ponto, desempenham um papel importante na língua portuguesa. No contexto do Enem, é fundamental compreender o uso correto dos colchetes, pois podem surgir questões que exigem essa habilidade. Os colchetes são utilizados para inserir informações adicionais ou complementares dentro de um texto, seja para esclarecer, explicar ou comentar algo mencionado. Eles são muito usados em citações, quando o autor quer adicionar alguma informação ao texto original, sem alterá-lo. Por exemplo, ele disse: "Eu amo o sabor de chocolate." Nesse caso, o autor do texto usou os colchetes para especificar o que a pessoa amava, sem alterar a frase original. Outro uso comum dos colchetes é em textos acadêmicos ou científicos, para inserir referências bibliográficas, notas de rodapé ou comentários do autor. Por exemplo, a teoria da relatividade, Einstein, 1915, revolucionou a física. Nesse caso, os colchetes são usados para indicar a fonte da informação. Os colchetes também são usados para indicar que uma parte do texto foi omitida. Isso é comum em citações, quando o autor quer focar em uma parte específica do texto original. Por exemplo, ele disse: "Eu amo chocolate. Mas não posso comer por causa da dieta." Nesse caso, os colchetes indicam que uma parte do texto original foi omitida. Em alguns casos, os colchetes podem ser usados para indicar ironia ou sarcasmo. Por exemplo, "Ele é um verdadeiro gênio", sarcasmo. Nesse caso, os colchetes são usados para indicar o tom do autor. É importante notar que os colchetes devem ser usados com moderação. Um excesso de colchetes pode tornar o texto confuso e difícil de ler. Além disso, eles devem ser usados apenas quando necessário, para adicionar informações importantes ou esclarecer algo que pode ser mal interpretado. Em resumo, os colchetes são uma ferramenta útil para adicionar informações adicionais, esclarecer pontos obscuros ou indicar omissões em um texto. No contexto do Enem, é importante compreender o uso correto dos colchetes, pois eles podem aparecer em questões de interpretação de texto ou redação. Portanto, ao estudar para o Enem, não se esqueça de dedicar algum tempo para entender e praticar o uso dos colchetes. Esperamos que este módulo sobre o uso dos colchetes tenha sido útil para você. No próximo módulo, continuaremos nossa jornada através dos sinais de pontuação, explorando o uso de outros sinais, como as aspas e o ponto e vírgula. Fique ligado!